Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos lá resolver aqui mais uma questãozinha que vocês podem ter alguma dúvida aí nesse tipo de questão, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura e depois fazer uma análise aqui da questão e resolver, tá bom? O que acontece? Vamos aqui ler junto. Determine a quantidade de calor em quilocaloria. Primeira coisa aqui, gente. Nessa questão ele amarrou a resposta em quilocaloria, tá bom? Não são todas as questões que amarram essa questão, essa parte de quilocaloria, tá bom? Essa questão específica fez isso. Necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, e seja aquecida até uma temperatura de 5 graus Celsius. Gente, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa questão. Tu tem um bloco de gelo que está a menos 5 graus Celsius, tá bom? E você vai aquecer, tu vai botar numa panela, vai botar no fogo, vai botar onde for, tu vai aquecer esse gelo, tá bom? E tu vai aquecer até chegar em alguma coisa, ok? Em alguma coisa, que eu não sei o que é ainda, que está a 5 graus Celsius. Gente, vamos lá. A 5 graus Celsius, a água ainda está no estado sólido? E aí, sim ou não? A 5 graus Celsius, numa situação normal, digamos assim, em ATM normal, tudo ok, digamos assim, a 5 graus Celsius tu não tem gelo, tu tem água no estado líquido. Vou botar aqui água no estado líquido, 5 graus Celsius. Isso é o que a questão fala, tu tem isso. Então, a partir de agora, perceber o que é que está acontecendo nessa questão. Gente, aqui dentro, nessa questão, tu tem mudança de temperatura, que foi de menos 5 até 5, e tu tem mudança de estado físico, que tem gelo e água. Então, tu tem calor sensível e calor latente. Primeira coisa, para o gelo virar água, quando isso acontece? Olha, quando isso acontece é quando o gelo está a 0 graus Celsius e começa a receber uma quantidade de calor e ele vai virar água a 0 graus Celsius. Lucas, por que fica água a 0 graus Celsius? Lembrem-se quando que o calor sensível e o calor latente não acontecem simultaneamente. Então, se está acontecendo mudança de estado físico, não tem mudança de temperatura. A água só vai passar para 1 grau Celsius. Na verdade, a água só vai passar para 0,1 graus Celsius quando todo o gelo derreter, ok? Então perceba aqui, ó, que você tem que primeiro, para isso acontecer, que isso aqui está na questão, esse gelo tem que primeiro chegar a 0 graus Celsius. Depois tem que chegar, esse gelo tem que virar água, depois que essa água tem que ser aquecida até 5 graus Celsius, e aí você chega no ponto final da questão. Ah, Lucas, e se aqui no caso chegasse a 101 graus Celsius? Opa, 101 graus Celsius? Quer dizer que essa água tinha que aquecer até 100 graus Celsius. Opa, 101 graus Celsius, tu não tem mais água líquida, tu tem o quê? Tu tem vapor de água. Então, opa, aqui tu vai ter que transformar primeiro em vapor a 100 graus Celsius, para depois transformar em vapor a 101. Então, dependendo da quantidade de mudança de estado físico que você tem mais passos, tá certo? Que não é o caso aqui da questão. Perceba que aqui, ó, calor sensível 1, calor latente, calor sensível 2. Por que eu coloquei 1 e 2? Porque são etapas diferentes, são valores diferentes, e isso para diferenciar. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Nós temos que pegar e calcular cada um. Olha, vamos calcular o calor sensível 1. Olha, o calor sensível 1 vai ser a massa do gelo. A massa desse gelo, 2 kg. Opa, então vou botar aqui 2.000 gramas, ok? Lembrando que a gente bota em grama porque aqui está em quilocaloria por grama grau Celsius. Vezes o Czinho, aqui, gente, eu estou usando a equação do calor sensível, que é aquele lá, Q S é igual a M, Czinho, delta teta, tá bom? Então, quanto é que vale o Czinho do gelo? 0,5. Qual foi a variação de temperatura? Olha, final menos inicial. Final vale 0, inicial vale menos 5, então 0 menos 5 vai dar 5. E aqui você tem uma equação, basta resolver tranquilamente. A resposta aqui vai dar quanto? Vai dar 5.000 calorias. Se você fizer... Opa, 5.000, não 5.000 calorias. Acabamos de calcular o primeiro
calor envolvido na questão. Então, para você transformar gelo, esses 2 kg de gelo, de menos 5 graus Celsius até 0 graus Celsius, você tem que injetar 5.000 calorias aqui. Vamos aqui por partes, né? Vamos fazer aqui o segundo processo. Nesse segundo processo, você tem calor latente. Lembrando que o calor latente é igual a mL. Lembrando que esse L é uma constante dependendo da transformação que você tem aqui. Aqui você tem o gelo virando água. Então, aqui na questão ele deu, ó, calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Então, aqui vamos lá, ó, calor latente igual a 2.000 vezes 80. Então, aqui nós acabamos de calcular, na verdade, de montar a equação para descobrir o calor latente. E aqui você percebe que esse resultado vai dar 160.000 calorias. Ok? Calorias. Acabamos de calcular segunda etapa, faltando só a terceira. Lembrando que essa terceira aqui, ó, você já tem água. A água a 0 indo para a água a 5. Calor sensível da água vai ser igual a Mzinho, na verdade, Czinho, delta teta. E aqui você sabe que eu não coloquei aqui, desculpa, que o calor sensível, o Czinho da água líquida é igual a 1 caloria por grau Celsius. Então aqui, ó, basta montar a equação. A massa continua a mesma porque toda a massa transformou em água. Ok? Então 2.000 vezes 1 vezes variação de temperatura. Aqui, gente, ele foi do 0 para o 5. Final menos inicial, 5 menos 0, 5. E aqui você encontra que o objeto ele teve 10.000 calorias injetadas nele para que isso acontecesse. Ok? Perceba que aqui a gente já meio que acabou a questão, porque nós calculamos cada calor de cada processo, né? Se ele quer o calor total, basta somar esses 3 que foram calculados. 5.000 mais 10.000 mais 160.000. Aqui você vai ter justamente 175.000 calorias. 175.000 calorias. Perceba que nenhuma dessas respostas aqui tem esse valor. Por quê? Porque aqui é quilocaloria. Então tu tira 3 zeros e coloca um K. 1.500 K calorias. 1.750, né? 1.000, mesma coisa que 175 quilocalorias. E aí você marca justamente o item D de dado. Ok? Pessoal, espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas.